essa questão de ética e de moral, ela se confunde de uma maneira bastante intensa. Então nós temos uma dificuldade de perceber a diferença entre esses dois conceitos, sendo que a nossa aula de hoje tem por objetivo também fazer um pouco essa divisão conceitual, mas antes a gente precisa perceber que a moral, ela talvez tenha um caráter, eu diria que mais primordial do que a ética, ou seja, ela viria primeiro em termos conceituais, uma vez que a moral ela nasce principalmente de uma condição de reflexão particular. Então, a partir do momento que o indivíduo ele consegue pensar a respeito de uma condição e pesar valores, e identificar que esses valores têm muitas vezes questões que se contradizem e, portanto, tornam a escolha, a tomada de uma decisão muito mais difícil, e essa decisão ela é necessariamente particular, isso então eu diria que caracteriza um julgamento moral, né? Que está muito permeado nessas falas anteriores. Então a percepção de cada um da sociedade, de um contexto como é o atual de uma pandemia, fazem com que nós tenhamos toda essa dificuldade de julgamento. E a partir do momento que a gente leva esses conceitos de julgamento para um âmbito mais social, ou seja, mais de uma comunidade, por exemplo, uma comunidade científica, né, onde ela é composta por pesquisadores, né, por alunos, por uma série de indivíduos que gravitam nesse universo, nós precisamos entrar num acordo sobre essas questões estarem mais ou menos de acordo com os valores desse ambiente social. Então é aí que eu diria que nasce a ética, que tem por pressuposto essa reflexão coletiva a partir de uma série de valores de julgamento moral individuais. Então eu consigo iniciar essa nossa discussão estabelecendo esse primeiro critério de dicotomia entre esses dois conceitos, que muitas vezes são colocados como sinônimos, mas de fato eles não são, muito embora expressem, né, uma conotação de valores, né? Então os valores eles tornam todo esse caráter de julgamento muito mais difícil de ser realizado. Então, vejam, para a gente construir um pouco esse tipo de raciocínio, né, tudo que permeou esse entendimento que eu resumi muito brevemente nessa primeira fala, a gente precisa entender um pouco as origens mitológicas desse pensamento ético e filosófico. Então, a mitologia, aqui representada nesse slide pela Teogonia de Hesíodo, né, escrita 8 séculos antes de Cristo, mostra justamente como que muitos desses pensamentos e valores começaram a ser construídos. Então, o que a gente pode colocar aqui para vocês de interessante nessa teoria? Os deuses, eles foram criados a partir de uma união entre dois deuses primordiais. Então nós temos Gaia, a Terra,
e Urano, que cobria a Terra quase que hermeticamente, e essa cobertura que Urano fazia sobre Gaia, segundo essa história, fazia com que houvesse a geração de vários filhos, né, entre Urano e Gaia. Né? Então, Urano fecundava Gaia incessantemente. E esses filhos ficavam aprisionados dentro de Gaia. E esses filhos, eles eram deuses, porque eram gerados a partir desses dois deuses primordiais, né? Gaia e Urano. Até que um dia, um desses deuses, chamado Cronos, ele conseguiu se rebelar contra essa situação e conseguiu cortar o membro viril de Urano, né? Cortou o pênis de Urano, né? Conseguiu dar uma espada, um instrumento, e foi lá e literalmente, né, capou Urano. Com esse trauma, né, que aconteceu, Urano ascendeu ao céu, né, com aquela dor insuportável que ele sentiu, né, aquele trauma terrível. Urano então ascendeu ao céu, e é no céu que ele está até hoje. Então, quando a gente olha para o céu, a partir desse pensamento mitológico, a gente está olhando para Urano. E a Terra então ficou com uma série de deuses, né, gerados a partir dessas cópulas sucessivas entre Gaia e Urano. E Cronos, é claro, foi um desses deuses que eu diria que reinou de uma forma bastante soberana dentre os demais irmãos que ele teve. Então ele tinha uma dominância muito grande. E ele gerou um filho, né, que era Zeus. E assim eles foram procriando, gerando vários outros deuses e semideuses, e uma categoria mais inferior em relação, né, a essa primeira que eu descrevi é a categoria dos titãs. E esses titãs, eles então construíram, né, no Olimpo. Eles estavam vivendo em condições em que nada demais acontecia. Né? Na prática, eles estavam entediados com aquela situação. Então, imagine vocês uma série de deuses, né, perfeitos, eternos, e essa característica importante que a gente precisa se deter nesse momento, né, a eternidade de um Deus, né, a capacidade de vencer o tempo, e todos estavam ali num contexto, eu diria que bastante tranquilo, harmônico e até tedioso. E a partir desse tédio dos deuses, então os filhos desses titãs recrutaram então deuses ali de quinta escala, quinta categoria, que eram Epimeteu e Prometeu, né, que estão aqui representados, né, nessas duas figurinhas. É claro que aqui eu tive o cuidado de representar Epimeteu pela figura do Homer Simpson, porque ele não foi descrito como sendo o Deus mais inteligente, o mais astuto, né, o mais capacitado. Ele era, pelo contrário, bastante desastrado, bastante precipitado. E o outro recrutado foi Prometeu. Né? E Prometeu, por sua vez, era o oposto de Epimeteu. Ele era astuto, ele era inteligente, ele era de raciocínio rápido. Então a eles foi dada a tarefa de criar algum tipo de artifício para que pudessem divertir os outros deuses, né? Quebrar um pouco essa monotonia. Então nisso, Epimeteu, ele resolveu criar os animais. E quando ele criou os animais, ele teve um cuidado imenso para
distribuir os atributos a esses animais de uma maneira proporcional a uma série de condições. Por exemplo, aonde eles viviam, o que eles comiam, como eles se reproduziam, quais eram as características de força, velocidade, enfim. A consequência disso foi a distribuição desigual dos talentos para esses animais. Então, os animais tinham atributos distribuídos desigualmente por Epimeteu. E quanto a Prometeu, o que aconteceu com ele? Prometeu sobrou para ele praticamente nada. Quer dizer, ele tinha a tarefa de criar o homem. E a essa tarefa, ele não tinha mais atributos para distribuir, uma vez que o Epimeteu já tinha colocado os pés pelas mãos e distribuiu todo o arsenal de talentos para os animais. Então, o que ele fez? O Prometeu, ele usou da sua astúcia, da sua inteligência, e ele roubou do palácio de Atena o maior dos atributos, o fogo, e junto com ele o discernimento. Então, esses dois atributos foram dados por Prometeu ao homem. E por que quais foram as consequências dessa distribuição de talentos com essas características para os homens? Foi porque a consequência foi justamente o fato de que os deuses não ficaram satisfeitos ao ver que Prometeu entregou aos homens o atributo que mais os aproximava dos deuses. Ou seja, a capacidade de poder discernir sobre as ações, a capacidade de você conseguir tomar decisões de maneira autônoma, fazia com que o homem, tal como criado por Prometeu, fosse muito semelhante aos deuses. E isso gerou uma revolta, uma ira muito grande por parte de Zeus. Então vejam aqui que o discernimento faz do homem quase um deus. Isso porque a parte superior da alma, que segundo a mitologia grega e depois ratificada pelo pensamento clássico grego, a alma seria a parte do nosso corpo que encerrava a razão. Então, você garantindo o discernimento, garantia com que a alma desses seres humanos fosse muito semelhante a uma alma de um Deus. Além disso, o discernimento também permitiria ao homem achar a sua finalidade no mundo. Quer dizer, a partir do momento que uma pessoa ela é capaz de refletir sobre qual o seu objetivo de vida ao estar ali naquele meio em que ela se encontra, faz com que haja uma diferença muito grande do ser humano para os outros animais. Quer dizer, um animal jamais teria capacidade de refletir sobre a sua importância, a sua relevância para o mundo. Quer dizer, um cavalo ele só consegue fazer aquilo que ele é programado. Um cão, um gato, um pássaro, eles têm uma programação dada pelo instinto e jamais fugirão a essa sina, a esse tipo de característica. Já o ser humano, ao ter esse discernimento, ele teria capacidade justamente de refletir, de raciocinar e de, portanto, se aproximar dos deuses nesse ponto. Então, o homem transcenderia a natureza. É claro que essa característica de transcendência deixou, obviamente, Zeus muito irritado, e ele, então, atribui um castigo a Prometeu, que é um castigo bastante severo. E qual foi esse castigo? Foi amarrar, acorrentar
Prometeu no rochedo, e ele ficaria então à mercê, né, de uma série de aves, de pássaros, de urubus, enfim, que poderiam então arrancar seus olhos, arrancar seus órgãos, né, e viscerar ele ainda vivo. E como Prometeu ele era um deus, ele não morreria. Então esse seria um castigo eterno de ficar ali sendo constantemente atormentado por esses animais que estariam destruindo o seu corpo. Então, claro que é um castigo bastante severo, né? E vejam, esse relato mitológico é interessante justamente pelo fato de que ele é bastante ilustrativo do pensamento grego propriamente dito. Quer dizer, dá para dizer que todo o pensamento grego tem um pé nesses relatos mitológicos, né? Então, a premissa fundamental que a gente pode extrair dessas considerações é de que o ser humano tem a capacidade de estabelecer essa pergunta: qual que é a finalidade de cada pessoa no homem? Que é uma pergunta, eu diria que primordial e quase que inaugural da filosofia, né? Então, qual que é a finalidade de cada um de nós no mundo? E isso é culpa de Prometeu, né? Usando essa metáfora, né, da teogonia do Hesíodo. Portanto, dentro desse contexto, os gregos ainda colocavam uma outra premissa fundamental, que era a de organização do universo, né, que eles chamavam de cosmos. Então, esse universo, esse cosmos, ele possui um padrão de organização de tal maneira, né, eu representei aqui com essas engrenagens, né, altamente ajustadas, porque era assim que eles enxergavam, né, um arranjo perfeito, quase que como uma máquina, né? Então a analogia ela se aplica nesse sentido. Então, se nós estamos no universo, né, com capacidade de racionalizar sobre o nosso papel nele, e esse universo ele se ajusta de uma forma altamente organizada, então a nossa finalidade só pode estar associada com esse ajuste cósmico. Então, para os gregos, você não age em nome próprio, e sim em nome de todo o universo, porque você faz parte dessa máquina, você é um desses dentes dessa engrenagem cósmica, né? Então, isso faz com que a moral grega ela possa ser caracterizada como uma moral de ajuste universal. Então vejam que eu estou introduzindo novamente o conceito, né, a palavra moral aqui nesse pensamento. E isso justamente porque para os gregos, quem se ajusta bem a esse cosmos, ou seja, quem obedece às suas finalidades e atinge a sua plenitude cósmica, é um indivíduo que estabeleceu as suas características morais de uma maneira esperada dentro desse ajuste cósmico. Então, a moral era uma atribuição justamente desse alinhamento cósmico, né? Fora disso, o indivíduo ele não seria considerado da mesma categoria moral que outro, né? Então, esse é uma marca também bastante importante desse pensamento grego. Então vejam, né, aqui dois dos maiores luminares, né, do pensamento clássico, né, Sócrates e Platão, vejam que eles eu diria que iniciaram com essa corrente de pensamento. Né, e a filosofia deriva justamente disso, né, sendo que ela etimologicamente relaciona-se como sendo o amor pela sabedoria. E é interessante
que essa perspectiva socrático-platônica atribui que a sabedoria ela já é pré-existente no homem. Então, basta nós procurarmos dentro de nós mesmos que nós acharemos a sabedoria. Então, a sabedoria ela precisa ser buscada, mas buscada internamente. Então, essa também é uma premissa bastante importante e que tem um reflexo na moral grega. Vejam aqui a Academia de Platão, né, uma imagem só para ilustrar, né, ela ainda em imagens atuais. Né. Então, destrinchando um pouco mais esse pensamento platônico, nós temos que uma outra entidade se destaca dentro desse aspecto, que é o que ele chamou de Logos divino. E esse Logos divino nada mais é do que uma inteligência cósmica. E essa inteligência cósmica é o alvo de busca do filósofo. Né? Então, o filósofo ele nada mais é do que um indivíduo que busca, né, atingir, né, esse logos divino. E para isso, obviamente, ele precisa, né, ativar a sua parte mais nobre, que é a alma, que, como eu já falei anteriormente, encerra toda essa capacidade intelectual, né, de raciocinar a respeito de qualquer tema. Então a alma, por sua vez, ela é um fragmento individual desse logos divino. Então vejam como isso integra, né, com o raciocínio que eu iniciei no slide anterior, né, de uma máquina perfeita, altamente ajustada e hierarquizada, funcionando de uma maneira altamente organizada. Né? E a sabedoria, né, portanto, ela já é pré-existente. Então, a famosa frase "conhece a ti mesmo", né, aqui mostrada, é uma frase que ilustra muito bem esse pensamento. Né? Então, conhece a ti mesmo. Isso significa que você encerra a sabedoria cósmica. Você possui um fragmento cósmico de sabedoria. Então, o seu dever, né, é justamente buscar atingir essa parcela de sabedoria dentro de você. Veja aqui uma frase que eu diria que exemplifica um pouco esse pensamento, né? Ela foi dita pelo Hertz. A verdade que está no mundo apareceu para mim, límpida e cristalina. Né? É aquela ideia, né, quase que da iluminação. Né? Claro que não é uma iluminação budista necessariamente, mas é uma iluminação no sentido de a verdade aparecer, né, para o indivíduo, né? Não necessariamente como sendo fruto de uma experimentação como nós conhecemos hoje. Então percebam que a verdade é algo que vai ser buscada dentro do indivíduo, né, nessa perspectiva socrático-platônica, que é muito diferente daquilo que nós pensamos hoje em dia, em que a verdade ela precisa ser buscada a partir da experimentação, da comprovação, de maneira exaustiva, até que a gente possa testar hipóteses e conseguir excluir aquelas que sejam incorretas, aceitar aquelas verdadeiras e, portanto, no final das contas, ter um denominador comum. Então, a verdade e a sabedoria, elas são também conceitos bastante abstratos até hoje. Né? Obviamente, esse debate não se encerrou naquela época e não se encerra hoje ainda. E certamente não vai se encerrar. Né? Talvez justamente porque nós tenhamos esse logos divino, né, dentro de nós. Muito bem.
Um outro traço interessante que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é essa dicotomia entre razão e emoção, né, dentro ainda da perspectiva platônica. E para isso, eu acho que a forma mais eficiente de ilustrar essa dicotomia é através desse o mito da caverna, né? Essa história que é uma história tão, eu diria que importante no sentido de ilustrar esse pensamento, e tão famosa. Vejam essa tirinha do Maurício de Souza, né? Vocês percebem ali que o Piteco está conversando com outros 3 que estão na caverna, e ele está falando: olha, isso é só uma sombra, vocês deviam admirar o dono dela. E os 3 falam: você é que está enganado, a vida está ali, na sombra, né? Eles estão apontando. Então, o que essa alegoria da caverna nos mostra? É que uma sombra dentro de uma caverna, se a gente olha para essa sombra e admira essa sombra, que é um produto errático, um produto, eu diria que quimérico, transformado justamente pelo fogo, né, pela fonte de luz, faz com que nós estejamos olhando não para o lado certo, né? Então o problema não está ali, a gente precisa olhar para o outro lado. Então esse pensamento ele tem por finalidade de levar o sujeito ao bem supremo, ao sumo bem. Para que isso aconteça, é necessário que o indivíduo despreze os prazeres corporais e abrace as virtudes. Ou seja, nós precisamos nos desprender dos sentidos. Então, os sentidos, tais como eles nos enganam numa caverna, também podem nos enganar quando a gente está diante de um dilema que envolve a racionalidade. Então, a racionalidade ela deve ser desprovida dos sentidos. Logo, as emoções elas só atrapalhariam, né, a razão. Então, a razão ela está colocada como sendo um ente muito acima dos sentidos ou da emoção. Então, isso ilustra também esse pensamento platônico a partir dessa alegoria da caverna. E na sequência desses nossos pensadores gregos, a gente chega agora em Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão, né, ali por 20 anos. Entretanto, ele não comungou das ideias do Platão, né? Então ele não pode ser chamado necessariamente de um discípulo do Platão, né? Porque um discípulo, por definição, é alguém que vai seguir boa parte da corrente de pensamento do seu mentor, né? E o Aristóteles ele se confrontou fortemente com Platão, inclusive por ele não ser ele era grego, mas ele não era ateniense, né? Ele era nascido em Estagira, e ele não pôde continuar trabalhando com Platão, mesmo depois da morte de Platão, né? Então ele não pôde continuar os seus estudos ali. Ele foi para Estagira, então construiu o seu liceu, né, que está representado aqui as ruínas nessa foto, né, embaixo do túmulo de Aristóteles em Estagira. E ele tem por característica, e isso talvez seja já de cara a diferença mais evidente do pensamento aristotélico do platonista, ele Aristóteles, um pensador finalista. Então, o que isso significa?
né, a finalidade é a causa das coisas. Se ele está interessado na finalidade das coisas que ele está investigando, ele obviamente aceita a possibilidade de uma observação, né? Ou seja, de um empirismo, de uma experimentação. Coisa que Platão, por ser um matemático, jamais concordaria, né? Então, para Platão, a racionalidade está apenas no pensamento, né? Para Aristóteles, não. Está na busca do entendimento da finalidade das coisas. E isso, eu diria que é a pedra fundamental do pensamento biológico, né? Então, o pensamento biológico, por excelência, ele é descendente direto desse pensamento finalista aristotélico, né? E ele ainda coloca no seu livro Ética a Nicômaco, né? Nicômaco, seu filho, também é o nome do pai dele, que nós somos singulares. A igualdade é um delírio matemático, então é mais uma afronta aí a Platão. Não há nem diferenças, pois ela pressupõe um observador. Então, percebam como é carregado, né, de empirismo esse pensamento dele. Talvez isso seja até fruto da influência do pai dele, que era médico, na sua formação. Então, esse interesse, né, na biologia, na medicina, né, nas ciências, tais como nós conhecemos atualmente, se deve muito em função dessas influências que o Aristóteles teve. E é claro, ele é um pensador que tem uma relevância, né, incalculável para a nossa ciência moderna. Então, a partir dessa singularidade que ele propõe, né, qual é a finalidade de cada pessoa no mundo, né? Então, se nós somos singulares, as finalidades também devem ser, né? Não há como desconectar uma coisa da outra. Então, ele estabelece um ponto de tangência para essas finalidades dentro desse contexto de singularidade. E esse ponto de tangência é a felicidade. Agora, ele não falou felicidade da forma como nós entendemos atualmente. Então, a felicidade para Aristóteles era dentro de um conceito de organização cósmica. Então, ele não fugia dessa percepção clássica grega que a gente já descreveu anteriormente. E para isso, então, a felicidade significaria um estado que deveria ser atingido, que ele caracterizou como sendo um estado de eudaimonia. Então, esse estado de eudaimonia, ele pode ser definido como uma felicidade que se esgota nela mesma. Vamos tentar entender um pouco mais esse conceito. Então vejam aqui nesse esquema, nós temos o discernimento e a razão convergindo para uma finalidade comum a todos, né? E essa finalidade comum a todos, embora ela seja comum a todos, ela tem a obediência de todas as singularidades. Mas esse ponto de convergência é justamente a eudaimonia. Quer dizer, para que nós possamos atingir essa felicidade que se esgota nela mesma, nós precisamos do que ele chamava de dinamis. E essa dinamis, ela nada mais é do que uma motivação ou uma potência. Portanto, é algo que nos impele a buscar aquela felicidade. Então não basta, segundo esse pensamento aristotélico, nós termos capacidade de razão, de discernimento, e nós termos ciência de que esse ajuste cósmico depende
de nós acharmos o nosso local ideal no mundo. Nós precisamos dessa força motriz, dessa dinamis, para que essa eudaimonia seja atingida. E aí sim, nós teremos um ajuste cósmico. Né? Então, essa eudaimonia exige uma adequação cósmica, que necessariamente é trazida pela razão, certo? Então, não é algo fácil de ser atingido, né? Não é algo que todos tenham capacidade de atingir, porque depende de alguns pré-requisitos, né, como a razão, mas o ajuste cósmico depende dessa excelência. Né? O bem soberano, então, para Aristóteles, é a busca da felicidade, que se justifica a boa ação humana. Ou seja, de acordo com Aristóteles, existem 3 tipos de vidas possíveis. Aquela dos prazeres, onde o ser humano se torna um refém daquilo que deseja. Aquela política, que busca a honra pelo convencimento. E aquela contemplativa, a única que detém de fato a essência da felicidade. Então vejam só essa tripartição de possíveis vidas que o Aristóteles enxergava. Uma vida regida por prazeres, que comparativamente era uma vida menor, era uma vida menos importante, né? Menos guiada ou quase na ausência da razão. Segundo, a vida política, né, que busca a honra pelo convencimento. E aqui ele fazia uma referência específica aos sofistas. Professor, quem eram os sofistas? Os sofistas eram aqueles indivíduos que defendiam teses na ágora. Então, não necessariamente eles eram filósofos, mas eles tinham o dom, né, da oratória e exerciam esse dom à excelência, à perfeição. Então, essa é uma vida dedicada à política do convencimento, portanto, à honra pessoal. Era uma vida que, nessa escala, era, eu diria que superior àquela dos prazeres, mas inferior à terceira categoria, que era mais importante, que se detinha a contemplação. Então, a contemplação e, portanto, a ausência de outras atividades menos relevantes fazia com que o indivíduo pudesse ter tempo suficiente para se dedicar a essa capacidade de busca pela excelência e, portanto, chegando a esses níveis de felicidade compatíveis com os ajustes cósmicos eudaimônicos. Então percebam que o termo ócio, né, e ócio criativo, que a gente às vezes utiliza, né, na nossa linguagem, deriva justamente dessa preposição aristotélica. Então, o ócio era necessário para que o indivíduo pudesse atingir a eudaimonia. Em contrapartida, aqueles que eram obrigados a trabalhar, né, para sobreviver, aqueles que eram menos afortunados e não participavam, né, dessas rodas mais aristocráticas, né, de vida, eles teriam que negar esse ócio. Né? Então o termo nec, ócio, né, negação do ócio, né, negócio, portanto, surge a partir dessa percepção e é tido pelo Aristóteles como sendo um indivíduo de vida menos importante, menos moral, menos adequado a esse ajuste cósmico. Então, percebam que a partir dessa diferenciação, né, de vidas possíveis que o Aristóteles coloca, ele está, de certa forma,
justificando uma hierarquização social que aceita, sem nenhum tipo de questionamento, a possibilidade de haver escravos. Então, se você tem indivíduos escravizados, a partir dessa lógica aristotélica, não há nenhum tipo de restrição moral para que isso aconteça, né? Pelo contrário, a existência de indivíduos de categorias morais inferiores ajudaria justamente esses aristocratas a se dedicarem com mais empenho a essas tarefas mais importantes, voltadas ao pensamento e à busca da eudaimonia. Então percebam que a gente está diante de uma série de considerações que são, obviamente, bastante perigosas quando a gente traz aqui para o nosso século XXI. Vejam que a ideia de virtude, ela também nasce nesse pensamento grego, onde o talento ele é convertido em realidade prática. Então, o indivíduo que tem talento, ele precisa da sua dinamis para convertê-lo em realidade. Agora vejam, se um indivíduo que tem talento nasceu para uma determinada tarefa, para dar aula, aqui nesse caso para praticar um esporte, mas ele pratica o esporte errado, né? Está aqui um jogador de basquete, Michael Jordan, que sem dúvida é conhecido por todos, considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Para quem não sabe da história, ele se aposentou, né, ao final de 1993, em função de uma série de questões, inclusive o fato do pai dele ter sido assassinado. Ele já tinha sido tricampeão e estava já bastante exaurido, né, do jogo e de todo aquele contexto, né, de holofotes por trás do jogo. Ele resolveu abandonar o basquete, né, e ficou em 94 e 95 jogando beisebol. Então vejam que ele, alguém com talento natural para jogar basquete, né, quando jogador de beisebol, ele se tornou um jogador medíocre. Ficou 2 anos jogando, saiu do beisebol e voltou para o basquete e ganhou mais 3 títulos, né, em 96, 97 e 98. Então percebam que a gente consegue até aplicar esse raciocínio, esse pensamento grego, para um contexto esportivo como esse, né? É possível aplicar e a impressão que dá é que ele se encaixa muito bem, né? Mas nós vamos ver mais adiante que é preciso tomar um cuidado em relação a isso, porque a virtude, como sendo uma condição que define a moral do indivíduo, ela pode produzir uma série de desvios muito preocupantes. Ou seja, pensar então que o indivíduo que atingiu, a partir da sua dinamis, a sua eudaimonia, aquele seria um indivíduo com moral e aquele seria um indivíduo sem moral. Então será que esse pensamento faz sentido dentro de uma ótica moderna? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Vejam que eu estou dando um exemplo bastante concreto, mas nós podemos passar a vida toda tentando descobrir qual é o nosso talento natural e talvez nós não vamos encontrá-lo, né? Quer dizer, será que necessariamente isso vai definir, né, a nossa moral, né, a partir dessa alcance de uma certa virtude? Então essas são questões muito importantes que a gente pode levantar nesse momento. Percebam também que Aristóteles foi importante em relação a um outro conceito, que é o de justiça, né? E aqui eu trouxe
essa informação, esse conceito de justiça geral, que é a observância da lei, o respeito à legislação ou às normas convencionais instituídas pela polis. E essa justiça geral tem como objetivo o bem comum, a felicidade individual e coletiva. Então, vejam que ele já tem uma preocupação, né, com essa coletividade, não só com o indivíduo. E ele, inclusive, estabelece um critério de igualdade. E isso fundamenta toda a teoria do direito romano e como nós temos uma distribuição jurídica atualmente. Então, esse conceito de igualdade para Aristóteles coloca dois polos aqui bastante claros. A igualdade, então, pode ser aritmética ou geométrica. Então, a igualdade aritmética, para Aristóteles, ela está representada aqui por um bolo fatiado, sendo que cada pessoa numa sala vai receber uma fatia igual do bolo. Então, essa é uma justiça distributiva aritmética. Claro que a gente sabe que esse seria um contexto ideal, mas na realidade nós não temos, nós temos muito pouco esse tipo de justiça sendo aplicada. A justiça geométrica ela é mais comumente utilizada, onde nós temos pretendentes, nós temos um benefício. No caso, os pretendentes são as pessoas que querem comer uma fatia do bolo, o benefício é a fatia do bolo, e nós teremos um critério distributivo. E para Aristóteles, esse critério distributivo é a virtude. Logicamente, nós temos aqui a criação de um objeto de luta, porque não há bolo para todos. Então, essa virtude, para Aristóteles, ela é bastante simples de ser entendida nesse sentido. Para ele, ele sugere, então, que se nós tivermos dois músicos, dois flautistas, por exemplo, né, uma flauta ruim e uma flauta excelente, um flautista ruim e um flautista excelente. Como a virtude é o critério distributivo, a melhor flauta irá para o melhor flautista, a pior flauta para o pior flautista. Esse é o critério aristotélico de justiça geométrica. Vejam que isso foge um pouco daquele nosso conceito de justiça atual, né, onde nós temos uma moral impregnada por outros valores, mas ela começou justamente com essa percepção onde as virtudes elas vão ser as que vão definir, né, esse critério distributivo. Agora, pessoal, nós precisamos fazer uma primeira grande guinada de pensamento, que é fruto do pensamento cristão. Então, Jesus Cristo foi um indivíduo que, sem dúvida, é um divisor de águas, né, no pensamento humano. E ele, embora tenha vivido e estudado esse pensamento grego, é claro que à época o Império Grego já estava decadente e os romanos é que estavam no seu esplendor. O pensamento grego ainda tinha uma influência muito grande, inclusive sobre o pensamento romano. Então, Cristo ele era versado em todos esses conceitos que a gente está discutindo. E ele propõe um rompimento com esse pensamento grego vigente, né? E esse rompimento se dá justamente pelo questionamento do que é a virtude. Então ele põe o dedo na alma da moral grega, né, ao questionar o que é a virtude. Então, um talento ele pode produzir uma realidade, ou seja, ele se converter
numa excelência, numa felicidade, numa eudaimonia, se a gente utilizar, né, os termos do pensamento clássico, mas não a partir da virtude, e sim a partir do empenho. Então nós temos uma mudança, né, um giro aí de 180 graus desse pensamento, onde a moral ela não se define mais por uma hierarquização social. Quer dizer, nenhum indivíduo precisaria ser um aristocrata para ter virtude, ou para ter uma moral tal qual um indivíduo da aristocracia, né? Bastaria ele ter empenho, ele trabalhar, ele conseguiria realizar aquele seu objetivo. Então, a crença numa justiça aritmética, que pode ser alcançada, ela se torna muito mais concreta. Então, esse pensamento cristão, ele aproxima muito mais o desejo, não necessariamente a realização, de que uma justiça aritmética possa, de fato, ocorrer, né? Só que não necessariamente em vida. E assim se coloca, se insere esse conceito da justiça aritmética dentro de uma transcendência. Ou seja, isso significa que se o indivíduo não conseguir atingir essa realização pelo seu empenho em vida, ele sem dúvida será recompensado no pós-vida. Então, nós temos aquela velha história que, né, é mais fácil, né, um rico passar, um camelo passar por um buraco de uma fechadura, do que um rico ascender ao reino dos céus, é justamente uma representação desse pensamento de justiça aritmética pela transcendência. E quando você propõe essa lógica de justiça, dependendo da transcendência, se estabelece um dogmatismo. Então aqui nós temos esse novo conceito entrando em pauta, que é esse dogmatismo a partir de uma transcendência. E isso está impresso nas nossas vidas até hoje de uma forma muito arraigada, muito forte, e sem dúvida é uma característica desse pensamento cristão. Muito bem, então a moral, né, a partir do pensamento cristão, ela ganha um contorno mais amplo, ela se torna quase que popularizada, né? Teoricamente, basta você ter fé nessa transcendência para que você tenha condições, então, de desempenhar as suas tarefas dentro de uma moralidade esperada. Mas é claro que a ciência ela também foi avançando junto com esse pensamento filosófico que nós temos até então. E a ciência foi mostrando outras vertentes a respeito, né, do universo. Então nós temos aqui alguns grandes cientistas que influenciaram, já a partir do Renascimento, o nosso pensamento atual. Então Copérnico, Newton, Galileu, todos eles mostraram que o universo ele não tinha um padrão de organização que era acreditado pelos gregos, né? Além disso, o universo ele não era infinito, como os gregos também propunham, né? O universo é finito, ou melhor dizendo, o universo ele não é finito e organizado, né, como os gregos propunham, né? O universo ele é caótico. E essa desorganização cósmica acaba desmontando esse arcabouço moral que o pensamento clássico
carrega. Quer dizer, a moral não pode se basear num ajuste universal, num ajuste cósmico. Logo, nós precisamos ter outras premissas que não aquelas que os gregos colocavam, ou seja, baseados só na lei da harmonia. Então, eu ressalto aqui um desses pensadores, que foi o René Descartes, em que o seu pensamento tem uma relevância fundamental para a ciência moderna, né? Muito embora ele quebre esses paradigmas dessa organização cósmica, ele ainda sofre uma influência aristotélica bastante significativa. O Descartes, então, ele é considerado o pai do racionalismo e do pensamento científico, né? Ele se opõe a outros pensadores como Locke, o Hobbes, o Berkeley e o David Hume, que eram empiristas, ou seja, eles se baseavam apenas na observação, mas eu diria que até guardadas nas proporções, uma observação mais grosseira, né, da sociedade e da natureza. Ele se opunha a esses indivíduos justamente baseado na necessidade de uma experimentação, né, racional, organizada, com método, né, com método científico, que foi, obviamente, uma proposta colocada como a pedra fundamental do seu pensamento. Então, vejam, a gente consegue estabelecer aqui uma pequena divisão entre esses autores, enquanto o Locke, o Hobbes, o Berkeley e o Hume tiveram uma influência muito grande na discussão política, na discussão do poder e das humanidades, e sem dúvida eles têm uma contribuição fantástica para todas essas correntes de pensamento. O Descartes, o Leibniz, o Newton e o Spinoza estão por trás de toda essa revolução científica e do racionalismo